Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece todo terceiro domingo do mês, com o programa Resenha Literária. É um programa sobre livros. Trazemos aqui algumas obras para uma conversa fraterna, analisando a obra, a qualidade, de que trata as publicações, sempre na companhia do meu querido amigo Silvio Mariano, que é pesquisador, documentarista, e o Silvio é também, pessoal, presidente de uma casa espírita tradicionalíssima aqui em Terras Maurícias, né? Que é o querido Núcleo Espírita Jesus no Lar, que fica ali na Ilha do Retiro, um pouquinho antes, duas ruas antes do Esporte Clube Recife, tradicional clube pernambucano, né? Do futebol nacional, né? Então, bem pertinho, próximo ao Sebrae, né? Uma casa maravilhosa, né? Um auditório, né? Com a sua mobília antiga, aqueles bancos de madeiras maravilhosos, né? E a livraria é a melhor livraria de casa espírita que eu conheço aqui em Pernambuco, né? Porque o Silvio, para mim, é aquele que mais conhece livro espírita em Pernambuco. Né? Atesto, né? Põe a mão no fogo. Eu não conheço ninguém, né? E não é só de falar, porque memoriza o título do livro, não. Você quer um livro, pede a Silvio, Silvio faz aparecer lá na livraria do Jesus Lá. É impressionante. Livros até que ao longo do tempo eu digo a vocês, meus queridos irmãos, livros raros que eu não encontrava, não consegui encontrar, o Silvio consegue, né? Ok. E esse programa aqui, no primeiro momento, eu trago uma obra, e no segundo momento, o Silvio traz também duas obras, já. Silvio tem essa primazia aqui, né? E a gente entretém aquela conversa gostosa. Silvio é uma figura brejeira, né? Adora conversar. Então, é uma maravilha o nosso programa. Por isso que eu intitulei também o subtítulo do programa, né? Resenha Literária em Algum Lugar do Jardim. Porque partimos do pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores, né? Então, a cada semana, em algum lugar do meu jardim, eu trago uma flor da literatura espírita. O meu jardim é minha estante espírita, não é? Eu trago uma flor que são os livros, que é o livro da semana. O Silvio também traz o seu jardim. Aliás, ele vai estar instalado no jardim do Jesus no Lar. Vocês vão ver daqui a pouquinho. E ali ele estica o braço e pega uma flor da literatura espírita, né? Que é um livro exposto lá nas araras dessa livraria maravilhosa, né? Do Jesus no Lar. Ok, mas vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de juntos conversarmos sobre o livro e seus conteúdos. O livro espírita, instrumento da divulgação da mensagem de Kardec pelo Brasil e pelo mundo. Então, tudo o que podemos fazer para reverenciar o livro espírita ainda é pouco. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, então, em algum lugar do meu jardim, eu trago esta verdadeira flor da literatura espírita, Loucura e Obsessão. Loucura e Obsessão, do espírito Bezerra de Menezes, um livraço, né? E através da mediunidade extraordinária do Divaldo Pereira Franco, o grande médio e tribuno espírita baiano, né? Pessoal, eu trago aqui esse livro hoje porque eu sou oriundo de casa espírita, né? Minha raiz é casa espírita. Eu vivencio há 40 anos casa espírita. E o que é que acontece, né? Há muita mistura na compreensão dos neófitos, né, que chegam até os arraiais espíritas, né,
sobre a verdadeira natureza da doutrina espírita, né? Então, é explicado, né, o que é um centro espírita, sua função, em que consiste o espiritismo, porque muita gente ainda, eu falo, nesse campo dos neófitos, que se aproximam por primeira vez, há uma confusão do que seja o espiritismo, né? Umbanda é espiritismo, né? Não só Umbanda, africanismo em geral é espiritismo, e dizemos que não, né? Espiritismo é uma doutrina bem definida, é uma ciência que trata da origem, natureza e destino dos espíritos, assim definiu Kardec. Agora, quando a gente separa espiritismo aqui, africanismo, qualquer que seja, Umbanda, Candomblé aqui, nenhum preconceito, nenhum laivo de supremacia, de jactância, não. É só como dizia meu avô, né? Não confunda, funda, confunda, né? Não confunda, funda, confunda. Cada qual no seu quadrado, né? A gente não tem liturgia, não tem ritualística, não tem paramentos, que essas doutrinas africanistas todas possuem, né? Mas por que eu estou falando isso, já que eu estou trazendo o livro da noite? Bom, isso posto, o trabalho do Bezerra de Menezes, que é orientador espiritual de várias casas espíritas pelo Brasil. No nosso caso, ele é o protetor espiritual da minha querida e amada Casa dos Humildes, já. Pois bem, esse livro trata aqui de um caso onde Bezerra de Menezes vai acompanhar, é um caso de um jovem até no ambiente da Umbanda, onde Bezerra vai analisar a mediunidade naquele setor ali, naquele departamento do africanismo, né? Que a mediunidade existe. Mediunidade não só é espírita, né? A mediunidade é atemporal, sempre existiu, até antes do espiritismo, né? E ela acontece em qualquer lugar. Então, ele analisa, no caso, reconhece até o valor de um bom médium que quer ajudar o semelhante, mesmo nesses arraiais, vejam bem, porque o Bezerra, na verdade, trata aqui em Loucura e Obsessão da problemática da obsessão, né? Então, que assume caráter verdadeiramente epidêmico nesse momento, né? Nessa transição planetária da Terra, né? Então, existem esses lugares que oferecem, né? Um certo tratamento, né? Quiçá uma solução para esses gravames da alma, né? E muita gente procura. E o Bezerra vai analisar aquele quadro, né? Mas isso aí numa anamnese espiritual, vendo o paroxismo da dor nesses processos obsessivos graves, né? Mas claro que a doutrina espírita oferece não só a mediunidade, como no caso do livro aqui, analisando a médium lá daquele nicho umbandista, de boa vontade, mas o espiritismo, através da casa espírita bem orientada, oferece, né, um arsenal de coisas, né? Oferece a bioenergia, né, que é o passe, que essa transfusão de fluidos tão importante e necessária, o trabalho de desobsessão realizado num grupo mediúnico sério da Casa Espírita, né? A consulta espiritual e mais, né? O problema comportamental, né? Muitas vezes está na raiz do processo. Uma mudança de comportamento é necessária. Então, oferece a prática da caridade na casa espírita. Você vai fazer uma campanha do quilo, uma visita ao hospital, ajuda um bazar. Tá? Então, você ali vai despertar para a dor do próximo. E nesse trabalho de caridade, né, você vai aurindo forças para ter imunidade para enfrentar esses processos difíceis, se recidiva houverem, não é? Então, todo esse arsenal e a possibilidade de você, quando sair desse processo de obsessão, porque tem a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, tá?
A maioria dos processos de obsessão daqueles que chegam à casa espírita é obsessão simples, né? Então, quando vence o problema, tem a oportunidade de ajudar, de ser na casa espírita um passista, né? Ser um doutrinador, conversar e amparar os espíritos, né? Se tiver mediunidade, ser um médium naquele trabalho. Agora, desde que passe por um preparo teórico mínimo necessário, não é ad eterno, né? Que aquela coisa, a gente conversou até com o César Perra aqui outro dia, né? Anos e anos de cursos, isso não. Agora, é necessário, por um tempo, ter um preparo teórico e depois continua o preparo teórico, mas aí já vai para uma prática, né? Então, todo mundo pode ajudar. Começar com um simples passe. Aí alguém pergunta, mas pode mesmo? Chico Xavier. Lembrando Chico Xavier aqui para vocês, já. Ninguém é tão ruim que não possa dar um passe. Olha lá. Ninguém é tão ruim que não possa dar um passe. E ninguém é tão bom que não necessite tomar um passe. Necessário dizer, completar a frase do Chico também, né? Então, mas claro que se prepare, então mude o comportamento, não é ser santarrão. Qual é o lema do Espiritismo? O verdadeiro espírita é aquele que luta para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, né? Ele que luta pela sua transformação moral. Mas o livro é interessante. Bezerra de Menezes faz essa separação, mas não se exime de ir lá naquele arraial analisar a mediunidade e o processo ali existente naquele jovem, né? É um livraço, né? E a equipe do Bezerra de Menezes com o Manuel Flamengo de Miranda narrando, né? O Manuel Flamengo de Miranda narrando todo aquele trabalho daquela equipe espiritual notável, né? E claro, o que vem pela mediunidade do Divaldo, né? Traz a chancela, né? A chancela das coisas inatacáveis, né? Essa mediunidade santa do Divaldo. Então, do meu coração para vocês, do meu jardim, essa verdadeira flor da literatura espírita, loucura e obsessão. Vamos ver o que é que o velho traz aí para gente, né? Eu não sei nem se ele gosta disso, né? De eu ficar, vou perguntar a ele, Silvio, fique arretado comigo não, viu, Silvio? Então, vamos ver o que o velhão acha disso, ele com a experiência dele, o que é que ele separou aí. Não só sobre a obsessão, ele vai trazer outras coisas, né? Aqui eu escolhi esse, os livros que ele escolhe, né, é o seu talento. E a gente vai conversar agora sobre os conteúdos que o Silvio trouxe aqui na noite de hoje, ok? Pessoal, vamos lá. 2 minutinhos, vou colocar o Silvio Mariano aqui na nossa tela. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Silvio Mariano para mais um Resenha Literária. E hoje a noite promete, garanto a vocês, já. Eu iniciei a noite com A Loucura sob o Novo Prisma, do Bezerra de Menezes, do Manuel Flamengo de Miranda, né? Silvio agora vai trazer aqui duas obras, uma de um valor histórico muito grande para o Espiritismo, e a outra, uma fenomenologia fantástica. Mas deixa eu dar boa noite a Silvio Mariano. Silvio, tudo bom, meu amigo? Como vai? Tudo bem, Bruno? Tudo tranquilo. Boa noite aos amigos que nos acompanham e feliz por estarmos aqui falando de livros na noite de hoje. Me diga uma coisa, o que é que houve aí com a cena aí? Eu estou vendo você sob um novo ângulo. O que é que aconteceu aí? Então, de qualquer maneira, vai tentando melhorar, porque o aprendizado da tecnologia, e você foi meu professor, eu que comecei como uma múmia, já estou bem melhorado. Silvio, mas quem era? Deixa eu falar assim, que ele é meu irmão de caminhada. Quem era a alma cebosa que estava aí ajudando a gente até agora nisso, Silvio? Não, Alexandre, Oião, estava por aqui. Alexandre é uma alma nobre, distinta, Nó, gente do melhor calibre, né? exatamente. Mas, Policarpo, mas é uma alma cebosa. A gente pega no pé dele, né, Silvio? A gente pega no pé dele também. Silvio Mariano, qual é a novidade da noite, Silvio? As novidades que você traz na noite de hoje? as novidades.
A primeira é essa aqui que nós vamos falar, A Vida de Jesus, de Ernesto Renan, um grande escritor francês, né? E, E há mais de 160, essa obra tem mais de 160 anos e bem atualizada. Você veja, é livro e ferro, nunca fica velho. Pode dar ferrugem, mas não envelhece, né? e a Uma segunda é obra? essa. E a outra obra que vamos falar é Justiça e Ectoplasmia, do grande médico Paulo César Frutuoso. Olha, rapaz, doutor Paulo César Frutuoso. Perfeito. Silvio, deixa eu mostrar aqui logo Pois não. a capa aqui grande para o pessoal ver. Pronto, pessoal, está aqui. Primeira obra, né? Ernest Renan, o autor. Vida de Jesus, da Martin Claret, editora, não é uma grande editora, não é? Esse livro tem um vínculo com o Espiritismo, daqui a pouco a gente vai ver. E a segunda obra desse autor de renomada já, não é? Paulo César Fructuoso, Justiça e Ectoplasmia. Olha que temática interessante. Silvio, por favor, editora, qual é, Silvio? Olha, a editora é, deixa eu ver aqui, a editora Frei Luiz. Ah, só podia ser. Frei Luiz, o trabalho dele se desenvolve lá no Frei Luiz, está aqui a editora. Então é isso. Deixa eu voltar aqui com o Silvio. Pronto, Silvio Mariano, em duas obras, você permite eu começar a entrevista pelo primeiro livro de Renan? Pois não, Pode ser? pode Silvio, ser. quem foi Ernest Renan, esse grande escritor francês? Olha, Ernest Renan era francês, filósofo, filólogo e teólogo. E ele teve uma grande. O nome dele era, vamos dizer assim, de grande vulto lá na França. Então, mas depois, essa parte teológica dele, ele se afastou. E houve um problema de saúde dele, e tinha uma irmã que estava residindo na Palestina, e disse que para o tipo da doença que ele estava, se era uma doença pulmonar, com questão vamos dizer assim, temperatura, ele fosse lá para lá, que ele ia sentir muito, ele ia se melhorar de saúde, e como ele era professor de hebraico, dominava o hebraico, ele com a presença dele lá, ele podia ler alguns manuscritos dos originais e com isso pudesse mudar até a mentalidade dele em relação a esse afastamento religioso, que é muito comum. Às vezes a pessoa mergulha, e eu tenho acompanhado muita gente pela internet, que foram religiosos e hoje se afastaram e só fazem críticas, inclusive aos livros, vamos dizer assim, sagrados, que seria da Bíblia, né? Porque há uma falta ainda de entendimento das pessoas que pensam que tudo ali foi ordenado, tudo, mas levou em média quase 3.000 e tantos anos entre o antigo e o novo. Então ele começou fazendo esses estudos, né? E de qualquer maneira, com isso, veio surgir essa monumental obra, uma obra monumental de tal envergadura que na época que foi em 1860, ele praticamente era professor, inclusive, da Sorbonne, foi expulso da Sorbonne por força da própria igreja e pelo ponto de vista que ele disse, uma coisa que deu uma marca muito grande, é que Jesus era um grande homem, porque para a igreja ele é Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E quando ele diz que Jesus é um grande homem, na sua grandeza tão elevada, que dividiu antes e depois dele. Silvio, eu tenho a obra também, né? Essa obra é maravilhosa. Mas veja bem, alguém que está assistindo o programa, Silvio, pode perguntar, não é? Ah, mas não é um livro espírita.
não é? Não é um livro espírita. Silvio, por que você trouxe essa obra na noite de hoje para o nosso programa? Olha, eu trouxe, porque nós estamos aproximando do Natal, que inclusive o Natal é uma data simbólica, porque nós sabemos pelos estudos que Jesus não nasceu no mês de dezembro, no dia 25, que no Ocidente se comemora. Ele nasceu em abril, segundo informações. E o que ocorre é o seguinte: Jesus está sendo muito esquecido, até pelos próprios cristãos que dizem, seguindo a doutrina de Jesus, se afasta muito, porque um homem que é um filho de Deus, um espírito crístico, que veio para servir de modelo e guia para todos nós. Porque normalmente nós achamos que o evangelho é de Jesus, mas o evangelho é de Jesus, o evangelho é de Deus. Em todos os mundos, o mesmo evangelho da Terra, em outros mundos, que hoje nós temos trilhões de galáxias. Então você fica a imaginar os vários Cristos responsáveis. Jesus foi o nosso, incompreendido, crucificado, humilhado. Hoje só se utiliza o nome dele muitas vezes para tirar vantagens pessoais. Ele disse que não tinha onde colocar a cabeça, sempre dormiu na casa de amigo, de terceiro. E hoje muitas igrejas dizem: aceite Jesus, que se você aceitar a minha igreja, você vai comprar um duplex lá em Boa Viagem, vai comprar uma caminhonete C10. Isso não tem nada a ver com Jesus. Isso é uma coisa que deturpa o ponto de vista de religiosidade e de amorosidade de um homem que veio aqui, deu sua vida há mais de 2000 anos, e o mundo parece que agora é que está pior ainda. Silvio, você falou que o Ernest Renan, ele foi, inclusive, diretor do Colégio de França, né? Ele foi professor de hebraico, dominava o hebraico. Silvio, eu te pergunto qual foi o impacto, porque, veja bem, um homem de uma cultura dessa, né? Ele estudou, hoje a gente fala muito em fontes primárias, né? Ele estudou o evangelho na língua mãe, não é? Isso deve ter sido um impacto muito grande na obra dele, né, Silvio? Olha, foi tão grande, porque é o seguinte: muita gente que não estuda, aí diz assim: olha, por que é que Kardec não falou muito do Antigo e do Novo Testamento? Porque há muitas, hoje, naquela época, há 150 anos, esses estudos não existiam de profundidade. E o que acontece? Mas Kardec era um homem sábio, ele procurou pensar. Você veja que Kardec não foi atrás onde ele nasceu, onde deixou de. Por quê? Porque hoje ainda é polêmica, tem muitos documentários aí na TV, a nível mundial, dizendo que não nasceu em Belém. Então, o problema é assim, ele não entrou. O próprio Kardec se preocupou com a parte moral, que essa não vai ter todas as religiões, pode não detestar o espiritismo, mas nesse ponto de vista tem que dizer que o que Kardec escreveu, escreveu sabiamente. E a espiritualidade disse a ele, a Kardec, na mesma época que foi na mesma época de Kardec, em 1800, 860, 850, o Espiritismo foi em 1857. Então foi dito a ele que a parte histórica que hoje as universidades estudam, essa ele não se preocupasse não, que Ernesto Renan já tinha feito, porque ele chama atenção para a questão dos evangelistas, para as anotações. Nós sabemos hoje, por exemplo, que o primeiro evangelho não foi de Mateus, foi de Marcos. A parte do evangelho chamado sinótico, que um interpenetra no outro, é como se fosse tudo copiado mais ou menos um do outro, pegando informações.
Então, são essas coisas que a gente só o estudo. E o Espiritismo é uma doutrina de estudo. Aqui a pessoa pode chegar na casa espírita, aqui em Jesus, lá, em qualquer outro lugar, em outro estado, inicialmente como frequentador. Mas se ele quiser entender o que é o Espiritismo, ele tem que estudar e ler. Lendo o livro dos Espíritos, nas, nas perguntas e respostas, das informações, como hoje nós temos recebido muitas informações do próprio Evangelho, que começou como imitação imitação do Evangelho, e hoje é evangélico no Espiritismo. Então, tudo isso vai se caminhando. Mas por quê? Porque eu digo a você, eu sempre tenho dito, eu sou Silvio antes, espírito antes da pandemia e depois da pandemia. Porque eu vim conhecer, eu não conhecia da missa um terço, porque eu adquiri a Revista Espírita, que é um tesouro, há muitos anos, mais de 40, 50 anos. Quando eu chegava aquelas pessoas que eu considerava grandes espíritos, que ainda usava paletó, gravata para poder fazer as palestras, que hoje está tudo suave, sem nada, mas na época dizia, não, isso não tem tanta importância, não. Quem não tem tanta importância é a Revista Espírita, que foi o laboratório de Kardec. Então, hoje você vê lá tanta informação preciosa. Então, é isso, é o aprendizado. E Ernesto Renan prestou um relevante serviço até a própria doutrina, porque não precisou fazer a parte, da parte da história, essa história que normalmente é das universidades. Silvio, agora, claro, né? Você já falou essa parte histórica toda. Eu queria perguntar a você qual é o vínculo, não é, de a vida de Jesus com o Espiritismo, não é? E Kardec tomou conhecimento e tratou dessa obra, Silvio Mariano. Exatamente por quê? Primeiro que foi na época que Kardec estava atuante. Quando ele viu o próprio Ernesto Renan sendo expulso da Universidade de Sorbonne, e foi um escândalo, vamos dizer assim, um escândalo. Por quê? Por força da própria, que a igreja, a gente tem que tirar o chapéu em termos de universidades, mas também ela botava o que ela queria colocar. Então, ele fez deu um ponto de vista que a igreja não aceitou, mas ele foi um instrumento de tal importância que Kardec colocou na própria revista de 1864 e 1866, tanto em maio como em junho e em outra data, mais de 10 páginas analisando o Ernesto Renan. Inclusive, ele, na apresentação desse livro, veja bem, nessa fase, Ernesto Renan já se considerava ateu, mas ele homenageia uma irmã dele que convidou ele para ir lá para o Oriente Médio e que ele surgiu com essa obra, dizendo que sentia a presença dela. Aí o próprio Kardec, nessa análise dele, ele diz, você veja a incoerência do próprio Ernest Renan. Ele está dizendo para ele, eu não acredito em nada, etc., mas está entendendo que a irmã continua protegendo ele. E que deveria ter uma afinidade, foi uma afinidade tão grande que ela chamou, porque Ernest Renan não só ficou nessa vida, não, ele se interessou pela história do cristianismo. Ele tem uma obra sobre Paulo, que eu tenho essa obra, uma edição bem antiga, não foi, pelo menos eu não sei se foi editado aqui no Brasil, e fez também sobre os apóstolos. Ele foi, apesar das leituras dele, se encantou. Ele não foi ser, vamos dizer assim, votar, que possivelmente era muito vinculado à igreja, ser beato, nem nada não, mas transformou o íntimo dele, porque ele sabia que não podia ser uma pessoa qualquer, chegar aqui, dar uma planificação. Ele sabia que tinha muitas coisas que tinham sido interpoladas, não existiu, mas no conteúdo, Jesus era aquela figura
que mesmo ele não aceitasse como aquele, vamos dizer, como normalmente os religiosos, como Salvador, mas que modificou a humanidade antes e depois dele. Então tinha que ser uma coisa especial. Posteriormente, veio uma mensagem de São Luís falando exatamente sobre o Ernesto Renan. Quer dizer, que prova que ele tem uma história que não é bem assim, mas Deus escreve certo por linhas tortas. Mas a gente sabe que não tem nada torta, não, tudo é certinho. Possivelmente Ernesto Renan tinha, pela sua natureza, valores íntimos que a espiritualidade pudesse se utilizar dele para ele fazer essa pesquisa, não é? Para descobrir quem é Paulo, os apóstolos, estudar o cristianismo. Porque o caminhar é lento. Aí te vem, rapaz, eu fico assim pensando, vamos dizer assim, que as pessoas têm dificuldade em entender Jesus através da sua leitura. Ele precisa muitas vezes de um guia, e muitas vezes é aquela história do cego guiando o cego. A pessoa não tem conhecimento. E o guia que ele escolhe também não conhece quem é. Pronto. Porque aí diz que lá no Evangelho, que cego guiando o cego vai terminar os dois caindo no precipício. No caso de Renan, ao contrário, né, Silvio? Renan É, ajuda a gente a enxergar melhor Jesus. pronto, exatamente isso, Bruno. Quer dizer, Hernan não é espírita, mas você lê a obra dele e você fica já balizado em muitas coisas que você nem passava pela sua cabeça. Porque todo mundo religioso, ele pensa que está tudo, aquilo ali só teve gente fina, ninguém interpolou nada, não teve mentiroso, não tinha pessoas que colocavam assuntos para interesses pessoais, entendeu? Ô, Silvio, deixa eu lhe perguntar uma coisa, né? São Luís, na Revista Espírita, afirma, né, que Renan é um colaborador do Espiritismo, né? Eu queria Exato. que você comentasse isso. É um colaborador, não é? Veio. É colaborador, porque veja bem, se ele faz essa pesquisa e Kardec, como era um homem sábio e teve no pouco tempo de vida, a produção dele foi, a gente não sabe como é que um homem podia, vamos dizer assim, produzir tanto. Porque você não, rapaz, não é fácil, não. Você pega o Evangelho, lê aquelas páginas, vai no livro dos médios, bota a mensagem apócrifa de Jesus para chamar a atenção dos médios. É um homem, vamos dizer, uma expressão extremamente elevada. E, no entanto, ele vai e diz, não, esse Kardec já está muito sobrecarregado. Vamos pegar Renan, que se diz ateu ou positivista, e vamos deixar esse campo com ele. E ele está auxiliando, não é? Já não precisou, porque ele tinha um conhecimento, ele tinha a cultura e conhecia a, 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 o idioma mãe dos primeiros, porque há uma confusão, diz que tem algumas coisas que foram escritas em hebraico e outros em grego. Mas ele também tinha conhecimento em grego, ele tinha, porque era uma língua feita em inglês na época, inglês, a cultura, não é? Era, Você, quem quiser a obra A Vida de Jesus, encontra aí na livraria. olha, não, porque é o seguinte, eu não tenho aqui, essa obra eu tenho com muito carinho, que foi feita por essa editora Martins Claret, e parece que não tem mais, eu acredito que essa obra deve ter sido editada em outros editores, que depois eu vou até pesquisar. Silvio, eu tenho uma edição dela, ela é editora Pensamento, mas é pequenininha, aquelas edições pequenininhas, né? Com a letra pequena, foi editada também. Agora, quem puder, não é difícil de encontrar, não, Silvio. Não, tem estante virtual que se consegue. Se não tiver novo, assim, às vezes já tem até coisa, mas eu acredito que ela deve ter, porque é uma obra-prima.
Essas obras-primas vai sempre sendo editado. Todo mundo pode ver essa relação de Kardec e do Espiritismo, até a opinião de São Luís sobre Renan e a obra na Revista Espírita. Aí está disponível para todo mundo. Silvio, vamos lá, vamos adiante. Meu amigo, e essa obra do Paulo César Frutuoso? Silvio, eu vou fazer o seguinte: a gente já trouxe outra obra aqui do doutor Paulo César Frutuoso, Medicina da Alma, né? Então vamos fazer o seguinte: sempre vem gente nova que não assistiu o programa lá atrás. Eu queria que você trouxesse aqui um traço biográficozinho. Quem é doutor Paulo César Frutuoso? O doutor Paulo César Frutuoso é um médico oncologista lá no Rio de Janeiro. Ele já deve estar na faixa dos seus 70 e poucos anos. Mas ele foi uma pessoa o pai dele já era médico do lado do Frei Luiz. E ele se integrou ao lado do Frei Luiz pelo seu fundador, Luiz da Rocha Lima. Então, nesse trabalho todo, ele acompanhou mais de 40 anos, 30, 40 anos, que eu conheci o Lar do Frei Luiz lá no Rio de Janeiro. Eu fui levar um cunhado meu que estava muito doente, e lá é uma instituição de uma grandeza que você não tem mais. Dia de quarta-feira dá 4.000 pessoas. Tem praça ampla, tem abrigo de velho, tem um hospital holístico, tem um grupo lá que eles se reunia quinzenalmente dentro da Mata Atlântica e que tinha as reuniões de materialização. O espírito, tem o grupo atendia em média, não sei se 10 ou 15 pessoas que viam os espíritos. Não era incorporado, não, no médio, não. O espírito materializava. E o doutor Paulo César ficava sempre à frente. Então, a espiritualidade conversava muito com ele, explicava a ele. Ele é muito bem preparado, falava inglês, e ele viu os espíritos falando em alemão, dois ou três espíritos falando em alemão, e que com isso ele foi aquele médico que a gente tem que tirar o chapéu, porque normalmente você sabe que no meio médico o materialismo impera, ele não aceita nada de. Não estou dizendo todos os médicos, não, tem muitos médicos que são espíritas, espiritualistas, religiosos. Então, ele fez inicialmente uma. Ele já fez os 4 ou 5 livros, mas tem uma que hoje é best-seller, A Face Oculta da Medicina, ele mostrando o processo, tudo isso. E esse livro hoje dele é editado em alemão, espanhol, francês e inglês. Já foram vendidos mais de 500.000 exemplares nesses idiomas. É um best-seller. Então, com isso, ele é aquela pessoa que você vê muito aí no próprio YouTube. Se você colocar o Dr. Paulo Frutuoso, você vai ver várias palestras dele, ele Maravilhoso. dá um seminário, etc. Então, eu mesmo sou fã dele. E todas as obras dele eu compro. Inclusive essa agora que saiu há pouco mais de um mês. Eu acho que em Pernambuco, primeiro local que chegou foi aqui em Jesus no Lar, que é o Justiça e Ectoplasmia, que a gente vai conversar. Silvio Mariano, agora é um momento muito interessante do programa da noite de hoje. Silvio, justiça e ectoplasmia, não é? O doutor Paulo César, ele vai trazer, não é? Claro que isso aí é uma coisa até para o futuro, né, Silvio? Para o Exato. futuro. Silvio, qual será um dia esse futuro que se desenha, o contributo, por exemplo, da ectoplasmia para a justiça? Olha, ele diz o seguinte, vamos dizer assim, eu já li algum relato que tinha algum julgamento que o juiz era médio e o réu lá estava dizendo umas coisas e o espírito dizia assim, não. Quer dizer, já mostrando, logicamente que a gente sabe
que a justiça já aceitou alguns pontos, que teve um caso que a pessoa houve uma morte acidental, que a pessoa foi lá e o espírito que partiu por conta desse acidente veio através de Chico Xavier uma carta sucinta explicando peça do próprio tribunal e dizendo que a pessoa não teve nada, que não fez aquilo por mal, tudo isso, que ele tinha que partir para aquela circunstância. Então você veja que já há alguma coisinha no ar em relação ao judiciário e à espiritualidade. Ocorre que também a gente vai encontrar no judiciário também juízes ateus, que não acreditam em nada. Nós temos aí um Haroldo Dutra Dias, que é juiz. Eu não estou dizendo que ele seja evidente, mas o que ele já aprendeu de qualquer maneira através da própria doutrina, da compreensão humana, aquilo já dá outros parâmetros em termos de julgamento, não é? Então, são essas coisas. E ele diz que nessa obra, o próprio Paulo Frutuoso, ele diz que tanto a medicina como a justiça são duas coisas ligadas de tal grandeza à espiritualidade. E que chegará um momento em que, através da ectoplasmia, os tribunais, vamos dizer assim, pode ocorrer daquela pessoa que foi assassinada até se incorporar e relatar o fato em si. Ou Agora, seja, logicamente, não está dizendo Silvio, que não só incorporar, porque o tema é ectoplasmia. não, Até se ele materializar, materializar. Agora, acontece, você vê, para ver uma materialização, tu imagina o jurado e o próprio pessoal, porque a tendência natural é correr, não é? Você veja que os apóstolos, quando Jesus se apresentou lá no cenáculo, e ele disse para o próprio discípulo dele: Não tem mais, sou eu. Que até amanhã ele entrou pela parede, né? E aqueles que conviviam com ele, mas tiveram receio, tiveram medo. Então, mas tudo isso vai se caminhando para uma reforma natural dos tempos, não é? O que foi há 2000 anos, hoje já não tem mais. Silvio, eu acredito nisso piamente. Quando a gente fala um futuro, não é daqui a 10, 20 anos, não. Mas daqui no século que vem, a humanidade espiritualizada, isso deve ocorrer tranquilamente. E não diz que o mundo vai chegar ao ponto da regeneração. Pois é. Aqui mesmo eu estava vendo, você veja, eu já li umas obras, que foi de uma obra sobre transição planetária, que num dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, que tinha um público no auditório, e o espírito que veio fazer a palestra se materializou para aquele espírito. Ele não fazia parte daquele grupo. Ele, na hora, se materializou e pegando uma coisa luminosa sobre o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é eterno. Por isso que ele disse que tudo passaria, menos as palavras dele, não é? Então, essas coisas vai, vai entrando em outros campos e que, por exemplo, Kardec, quando veio para o Espiritismo, foi dar informação de que mesa girava, tinha, que ficava dando palavras, e Kardec disse: quando é que eu vou entender que mesa tem cérebro? E daí surgiu o Espiritismo das pesquisas. Então, o processo é lento, porque a mediunidade e a ectoplasmia sempre existiu. Não está lá no Evangelho que Jesus se transfigurou, que era um médium crístico, e materializou-se. Moisés e Elias, que ninguém conhecia, e Jesus diz aqui é Moisés e Elias. Vamos fazer aqui uns abrigos aqui para ele, né? Quer dizer, para Jesus não fazia diferença nenhuma, mas para aqueles outros, que diz que Jesus ficou numa grande energia, mudou o semblante, imagina um processo desse, uma figura de Jesus. Silvio, vamos lá, né? O livro
fora a ectoplasmia, não é? Trata de outras fenomenologias, Gil. Você podia trazer o Ó, conteúdo o, aqui. o livro, na realidade, eu não li, porque o livro tem 12. Esse livro tem lançado há um mês. Aí, quando chega o lançamento, eu pego logo. Mas aqui, ó, Lombroso, no capítulo 5 perante a materialização de espíritos. César Lombroso, na época dele, que era um pesquisador que queria desmoralizar o espiritismo, e tem a parte lombrosiana, que dizia que pelo formato do cérebro você podia identificar se a pessoa ia ser assassino ou tal, que hoje já não está mais, não faz parte do estudo, mas dizem que materializou a mãe dele. Ele, Depois aqui, ele fala aqui também sobre a lei de ação e reação. Então, ele diz aqui, isso é no capítulo 10, presídios fechados, porque quando o pessoal sentir que tudo que a pessoa faz vai ter que pagar, a tendência, porque se a lei dos homens não recompõe, mas a lei divina diz que aquele que destrói é obrigado a refazer, aquele que destruiu, não é? Inclusive até casamento, viu? Esse, dizem que aquele diz assim, vou encontrar minha outra alma gêmea. Aí, lá, amanhã depois, a gente não sabe quando, mas vai ter que se recompor, porque há uma dívida, não é? Aí ele diz assim, fotografias Killian, é, ectoplasmia comprova a lei de ação e reação, licantropia, isantropia, que você sabe que são através de efeitos do ectoplasma, que a pessoa, por indução magnética, muitas vezes o espírito pode se transformar num réptil, num animal. Né? Isso a doutrina vem falando com clareza. Apesar, olha, eu fico feliz, porque diz o seguinte: se o espiritismo fosse dos homens, já teria acabado há muito tempo, porque nós que convivemos nas próprias casas espíritas, somos humanos. E cada um tem uma linha de pensamento, cada um tem uma ideia, mas como o espiritismo é divina, é um que a espiritualidade já diz que o espiritismo ia com os homens e apesar dos homens. Então são isso, né? Que a gente Silvio, vai caminhando. Silvio, eu vou pedir a você, para você, se você puder, exemplifique para a gente, né? Para aqueles amigos que assistem o programa, exemplifique os grandes médios de ectoplasmia aqui no Brasil. Ó, de grande média de ectoplasmia, por exemplo, um Chico Xavier. Chico Xavier teve várias materializações, só que Emmanuel disse uma vez, disse, olha, o seu trabalho é dos livros, é a última vez. E apareceu o próprio Emmanuel materializado, disse que um espírito forte, iluminado, assim como se fosse o Cruzeiro do Sul. Peixotinho, Grande. Peixotinho teve um fato, inclusive, que ele estava na casa dele, ele era do Exército, foi doutrinado por um grande cearense, que foi do Exército, que era cearense também, e que Viana de Carvalho? de Carvalho, e uma vez a mulher dele viu ele deitado na cama dele, aí tinha uma placa luminosa na casa dele. Estou em trabalho, fulano de tal teve um AVC. Ah, uma placa luminosa na época já era um negócio que era de destaque. Um outro, Mirabelli. Mirabelli era um médico de transporte fantástico e materializava de dia espírito com ele. Né? O próprio Divaldo Pereira Franco, que eu disse a você, que ele materializava um Frei, seu Alfredo, diz que viu o Frei de dia e viu também Sheila, que mandou que ele cortasse uma parte de uma roupa materializada para ele guardar, e me parecia uma coisa lindíssima. Então, vamos dizer assim, aqui o Brasil é um celeiro. E lá no Frei Luiz, tinha dois médios, Ivan
e que já estão desencarnados, e um outro que me escapou aqui no momento, que está nas minhas preces, que ele era que fazia, vamos dizer assim, essa ectoplasmia para, vamos dizer assim, fazer curas de pacientes. Os espíritos materializavam, os espíritos se materializavam. Agora, a ectoplasmia, principalmente nas reuniões de materialização, precisa de muito cuidado, porque tem alguns espíritos que pegavam aquilo, aquela energia, arranjava de alguma maneira coletar, ou de algum médio imprudente, coletava aquele material que, inclusive, provocava incêndio, como provocou numa gráfica lá em Frei Luís. Destruiu a gráfica. Então, são essas coisas, pai. Olha, a gente aqui está num universo que a gente sabe, não sabe dar missa um terço. Não tem essa história, né? Verdade. Silvio, e a justiça e a ectoplasmia? Tá vendo aí? Esse livro tá vendo? Olha, esse livro aqui já chegou, já vendi. Porque tem uns clientes aqui, uns amigos, que quando chega novidade, eles só chega uma novidade, aí já, mas vou pedir mais. Vieram dois. Eu fiquei com um e uma outra pessoa, até um médico amigo, está frequentando, estudioso, levou o outro, né? Mas, Mas, Silvio, olha, isso é que é bom. Isso é que é bom, né? Você não para de vender. O livro é, chega e sai, é. é, Mas, meu exatamente. amigo, vamos lá, aquele momento, Silvio, né? Quais são as novidades esse mês? Esse que você vai mostrar, aí o pessoal pode encontrar aí. O que é que Ó, tem? esse livro aqui, Como Jesus se tornou Deus. Porque na Igreja Católica Jesus não é Deus, e ele sempre dizia que era filho do homem, então ele Entendi, explica. Esse entendi. aqui da editora Frei Luís também é de José Carlos Leal. Aí ele explica. Conhecido, Zé Carlos Leal, tô conhecido, né? Esse aqui, esse aqui é de Wilson Garcia, que ele organizou, no Limiar do Amanhã, de Herculano Pires, um desafio no espaço, editoriais, Muito bom. Eu tenho né? esse. Muito Então, o bom. que acontece? Agora, tem um livro aqui, olha, Bruno, esse livro chegou, eu comprei A Cremação na Visão Espírita, Olha, livro bem atualizado. Esse livro eu comprei todo o estoque lá da distribuidora de São Paulo, foi logo 10 que ele só tinha lá. Eu comprei uns, gostei, aí saiu no mesmo dia, aí eu pedi mais 10, saiu, acabou, você está chegando mais agora. Aí o que acontece? É um livro do momento, porque até em termos de mentalidade, muita gente está desejando ser cremado, mas um ainda fica na dúvida. Então, esse livrinho, que eu digo vai ser um best-seller, porque tá, o pessoal tá, deve estar chegando hoje a entrega. Aí eu estou trazendo aqui mais uns dias a cremação na visão espírita. Silvio, aí eu vou ter que perguntar a você, né? Foi lançada uma obra nova aí recentemente, né? Que se intitula Biografias de Kardec. Você pediu, chegaram quantos e já saiu tudo? Olha, eu pedi 7, já vendi 6. Ô Silvio, guarda o teu, né? Você tem. O meu eu já separo logo na hora. Pessoal, Silvio, encerrando o ano, como é o lançamento mais impactante que houve do fim de ano? Traga ele aqui no próximo programa, Silvio. Tá? Certo, eu vou trazer. Tá bom? E Além de outro de trazer, Jesus. Traz outro de Jesus. eu trago, inclusive, o detalhe maior é que no mês de Natal a gente já pode dar alguma coisa também lembrando de Maria Dolores, de Chico Pois é. Xavier, sobre Natal, tudo isso, que é uma data mesmo festiva. Apesar de que não seria o nascimento efetivo de Jesus, mas para a humanidade, apesar de que hoje se valoriza muito mais Papai Noel do que a figura de Jesus. O aniversariante fica de lado. Pois é. Pois é. Silvio Mariano, olha, como sempre, né? Que programa, um programa histórico com Ernesto Renan e um programa fenomenal
com essa obra, né, grandiosa, novamente, do doutor Paulo César Frutuoso. Silvio, aí aquele momento agora, finalizando o programa, né, nas asas do pensamento, da oração, contigo. Exatamente. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, para que Ele abençoe toda a humanidade. E pedindo a Jesus que, nesse aproximar do Natal, abra os nossos corações para romper com muito egoísmo, muita animosidade, e que as instituições espíritas, dentro daquela condição de amor, possa aconchegar todos aqueles que vêm às nossas casas e que sinta no íntimo o verdadeiro significado do Natal, que é o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós não podemos deixar de lado. Então, que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre, e assim seja. Bem, meus queridos irmãos, quero dedicar esse programa ao espírito imortal da minha mãe Eva. Minha mãe, te amo. Silvio Mariano, a gente já disse o título do programa que vem, né? Biografia de Kardec, né? Maria Dolores, algo sobre Jesus. É, Então, em dezembro, estamos aqui. Silvio exato. Mariano, em ângulo novo aí, nova posição aí, né? Mais É, bonito do que Alain Delon, viu, Silvio? Viu? cara. Um abraço, Silvio. Ah, Valeu, Silvio.